Cosmologia Bíblica. Se você fizer uma pesquisa na internet, procurando saber sobre meteoros, vai receber uma enxurrada de notícias sobre fenômenos celestes espalhados por todo lado. Meteoros, sprites, estrela cadente, blue jets, bola de fogo, bola de luz, orbes, rastros de satélites, lixo espacial, descargas elétricas na ionosfera e mais uma lista quase infinita de tentativas de explicação. São tantas categorias e termos técnicos criados nas últimas décadas que fica evidente um padrão. Quanto maior a diversidade de rótulos, maior a confusão. A narrativa moderna fragmenta aquilo que, na cosmovisão bíblica antiga, era entendido como manifestações do firmamento e dos seres que o habitam. A matéria do site O Antagonista segue o mesmo padrão. O objeto interestelar 3I Atlas é apresentado como raro, gigantesco e inexplicável, mas ao mesmo tempo classificado como, entre aspas, natural, apesar de suas anomalias gritantes. Avi Loeb aponta características incompatíveis com cometas, como alinhamento orbital incomum, ausência de cauda e brilho excessivo. Mesmo assim, a NASA apressa-se em negar qualquer possibilidade tecnológica. Isso cria um jogo psicológico evidente. Primeiro sugerem algo extraordinário, depois desfazem a sugestão, deixando o público preso entre curiosidade e descrença. É a engenharia da dissonância cognitiva, um método típico de operações psicológicas, as chamadas PSYOPs. Esse tipo de narrativa está preparando as massas para aceitar um futuro encontro com supostas civilizações extraterrestres, entre aspas, reforçando a ideia de que seres de outros mundos podem vir como guias benevolentes ou ameaças cósmicas. Essa construção psicológica, porém, não é nova. O apóstolo Paulo já descreveu esse processo como a operação do erro, o fundamento que entendemos como o grande engano. As autoridades modernas não estão totalmente erradas ao afirmar que estamos diante de algo não natural. A questão é que elas interpretam esses fenômenos sob uma ótica materialista. A cosmologia bíblica antiga fornece uma explicação muito mais abrangente. E do que se trata então? Para responder, precisamos abandonar as limitações da astronomia moderna e retornar aos textos originais.
A Bíblia não descreve o cosmos como um espaço vazio, mas como uma estrutura organizada, com camadas, portais, regiões celestes e seres que transitam entre as dimensões. O fenômeno observado no caso de 3i Atlas não é isolado. Ele se encaixa em um padrão universalmente atestado nas escrituras e em tradições de civilizações antigas. Na Bíblia, em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, Elias é separado de Eliseu, pelo que é entendido como uma carruagem de fogo, e é levado ao céu em um redemoinho. O texto não descreve simbologia, mas sim um veículo real, pertencente ao domínio celestial, operando entre planos. É esse o princípio do que é chamado na cultura hebraica de Merkavá. Em Ezequiel, no capítulo 1, vemos seres viventes, rodas dentro de rodas, movimentos multidirecionais e estruturas repletas de olhos. A descrição é técnica, detalhada e consistente, longe de poesia. Ambos os textos apresentam acessos dimensionais e deslocamentos entre regiões superiores e inferiores no firmamento. O livro de Enoque amplia ainda mais esse entendimento, mostrando anjos transportando Enoque através dos céus, revelando estruturas, tronos e regiões inacessíveis ao homem comum. A tradição judaica pós-exílica organiza esse conhecimento sob o sistema da literatura Merkavá, descrevendo ascensões por 7 céus, cada um guardado por seres específicos. Nada disso aponta para tecnologia alienígena, mas para veículos pertencentes ao domínio de categorias espirituais, luz, energia, movimento e consciência interligados. Outras tradições antigas preservam o mesmo padrão com nomes diferentes. No Ramayana e Mahabharata, os Vimanas realizam viagens aéreas e espaciais, guiados pelo pensamento e pela energia chamada de divina. No Egito, as barcas solares transportam Ra entre mundos visíveis e invisíveis, em ciclos diários que não descrevem apenas astronomia, mas dinâmica entre planos. Nos registros sumérios, os Anunnaki descem em naves luminosas, e portais como o Khur e o Duat indicam estruturas de trânsito interdimensional. Na Grécia, Apolo e Hélio cruzam o firmamento em carros de fogo,
paralelos a carruagens de Elias e Eliseu. Povos xamânicos e ameríndios relatam caminhos de luz e veículos de ascensão guiados por seres superiores. Quando juntamos todas essas peças, escrituras, literatura intertestamentária, tradições antigas, fenômenos modernos, percebemos que a humanidade sempre viu o mesmo padrão e o descreveu com nomenclaturas diferentes. O que hoje chamamos de meteoros incomuns, UAPs, objetos interestelares artificiais ou fenômenos luminosos atmosféricos, foi entendido pelos antigos como manifestações de seres celestes transitando entre dimensões. O sistema atual tenta explicar tudo como lixo espacial, plasma ou rochas, porque a cosmovisão moderna não admite a existência de camadas celestes habitadas. Mas o texto sagrado é claro: existem veículos celestes, existem anjos que se movem como estrelas, e existem seres caídos que também operam sinais no firmamento. A Bíblia afirma que estrelas representam seres espirituais e que alguns foram aprisionados, outros permanecem em atividade e outros ainda serão soltos no tempo determinado. Assim, antes de aceitar qualquer narrativa sobre visitas interestelares, é preciso compreender a estrutura cósmica original descrita na Torá, nos profetas e nos escritos judaicos antigos. Sem isso, o homem moderno está vulnerável ao mesmo engano que Paulo profetizou, o engano final, que usa o firmamento como palco para legitimar uma falsa revelação. O céu não está cheio de pedras viajantes. O céu está repleto de inteligência celestial. E compreender isso é fundamental para discernir os sinais que estão se multiplicando diante de nós.